Boa tarde, Ribeirão. Boa tarde, telespectadores do Canal Mais, pelo canal 22, Larga Brasa na TV. Quero começar o programa fazendo uma consideração sobre o plano diretor. Até hoje, muito se fala, muito se cisca, muito se escorrega na maionese, mas fazer que é bom, ninguém faz. Está na Câmara já há muito tempo. Da outra vez fizeram uma titica de galinha e não fizeram mais nada. Cadê o plano parcelamento, uso e ocupação do solo? Cadê o plano viário? Código de obras? Tudo jogado para as traças. Ninguém pegou o peão, a unha para fazer. Como é que você quer o desenvolvimento de uma cidade sem ter estas peças de um plano diretor que são básicas para o desenvolvimento de uma cidade? Os ônibus vão para o centro da cidade. Lá, estacionamento dos dois lados. Fora o tal de área azul, etc, etc. E fora as faltas de previsões do futuro. Então, chega ali no centro, os ônibus vão, procissão, um atrás do outro. Nos bairros, tiram atraso. Fora aquelas excrescências de estacionamento de ônibus na Praça das Bandeiras, aquelas coisas mandadas que tivemos lá embaixo, tudo mais. Aí uma briga de foice no escuro. Então, poxa, não dá, gente. Onde é que já se viu isso? Aonde isso vai parar? Não é possível nós não termos as peças básicas do plano diretor. Quem é que vai ter Ribeirão Preto? Ribeirão Preto não cresce, incha. Crescimento é crescimento ordenado. Existem cidades que têm uma constituição de uma comissão, um conselho da cidade. E este conselho faz o quê? Determina as linhas básicas da ação do município durante um decênio, são 10 anos, ou um vintênio, 20 anos. Contrata-se um prefeito ou um técnico para gerir dentro do código estabelecido de obras, por exemplo, dentro da linha mestra do plano diretor ou das linhas mestras, para ele executar, sem política. O prefeito pode mudar extemporaneamente vamos dizer, a previsão. Aconteceu uma enchente, não estava prevista, então ele tem que botar o dinheiro que não era da enchente para corrigir o problema. O outro técnico não, tem que seguir com o atendimento daquilo que o município precisa. Se não for desse jeito, não vai adiantar. Na base da correria, na base da situação toda, não tem jeito. Não tem jeito. Tá certo? Combinado? Então é assim, tem que fazer o plano diretor. E já. Eu vou conversar agora com dois funcionários de carreira, um funcionário de carreira, e que é hoje o secretário de Justiça, o Alexandro Fonseca Ferreira. Boa tarde. Boa tarde. O Antônio Daz, que é da Casa Civil. Boa tarde. Boa tarde. Eles estão dentro de uma comissão desenvolvendo um trabalho também para isso, para que haja o monitoramento, certo, das leis que irão reger o município no contexto de plano diretor, no contexto legal, fazendário e etc. e tal. Em primeiro lugar, o Alexandre, boa tarde. Boa tarde. Eu pergunto para você, primeira vez que você fala no microfone assim ao vivo? Primeira vez. Sempre é a primeira vez. Eu gostaria de saber, vocês estão estudando essas medidas que foram encaminhadas à Câmara para que, aprovadas, vocês possam fazer uma série de mudanças na Prefeitura. Por que isso e como isso irá influenciar positivamente ou não? Com relação às leis que o senhor está falando, a do plano diretor,
Não, as leis eu estou falando, também o plano diretor nós vamos depois. Porque agora vocês mandaram para a Câmara 3 contextos de leis que estava havendo uma polêmica e eu quero saber por que polêmica, qual a objeção que fazem e por que não tem objeção. É muito pertinente a entrevista, eu queria agradecer pelo convite, porque realmente é uma situação muito inusitada. Foram 3 projetos para a Câmara que altera algumas situações do funcionalismo. Mas é muito claro, e inclusive foi apresentada uma emenda por 2 vereadores que deixou ainda mais claro a intenção do governo. Qual é a intenção do governo? Não é prejudicar o servidor que hoje é da carreira. Não haverá prejuízo. O que nos motivou a enviar esse projeto é pensar no futuro, que a gente tem uma questão muito sensível, nós temos que proteger o nosso IPM, que é o Instituto de Previdência. Então vamos assim dizer, pelo que eu entendi, um deles diz que o funcionário que porventura estivesse como, não estatutário, mas sim como comissionado, ele estaria, depois de determinado tempo, tendo vantagens que seriam só dos funcionários estatutários. Só que ele traz de fora, de algum outro setor que ele fez, e ele fica aqui exercendo a função, ele incorpora, mesmo sendo estatutário, e se ele fizer um concurso, pode ser até para faxineiro, ele incorpora todas aquelas comissões no seu salário, é isso? Isso. Só um pequeno esclarecimento. Não, estou só fazendo assim. Mas linhas gerais, é exatamente isso aí. Embora sejam 3 projetos, eles se resumem a 2 assuntos, que a mudança no estatuto vai ao encontro de um mesmo projeto, que é o de contar o tempo de outro ente da administração. Sim, também. Então, a contar o tempo, se for na mesma função e se for estatutariamente, eu acredito que não tenha como você negar isso. Não teve essa alteração. Hoje, quem é estatutário hoje, seja no cargo que for, ou qualquer órgão da administração, direta ou indireta, não altera nada. Qual a situação que altera? Que era uma situação muito sensível para o IPM. Nós podemos imaginar, por exemplo, um professor da rede estadual, que ele tem um determinado salário lá, que em regra é um salário menor do que a rede municipal de ensino. Às vezes esse professor ele lecionava no estado há 20 anos, ele lá já tinha 4 quinquênios e uma sexta parte. Ele eventualmente passava em um concurso que é mais bem remunerado e trazia todo esse tempo. E não haveria respectiva contrapartida por IPM. Logo com 5 anos aproximadamente ele se aposentadoria e o nosso instituto teria que bancar todo esse salário alto. Aí poder-se-ia fazer um mix, né? O cidadão, ao vir para cá e tendo um salário X a menos que aqui, e ele não contribuiu para a diferença, que ele tivesse a opção de contribuir, de pagar a diferença. Mas o que se prevê a lei federal é um regime de compensação entre os institutos, que aí realmente, mas a informação que eu tenho da doutora Regina é que é uma compensação que ela não é integral e o município sofreria um prejuízo porque os servidores mais antigos ele tem a integralidade e paridade, coisa que, por exemplo, eu não tenho, o meu é média, aí não atinge o município, não teria problema algum, porque seria a média, mas esse que tem integralidade e paridade garantida pela Constituição, realmente o encargo restaria todo para o IPM. Bom, e aí foi aprovado ainda não? Foi aprovado. Foi aprovado. Esse foi aprovado. Tem mais 2. Um que é o do Estatuto, ele se conjuga com essa questão do adicional do quinquênio e da sexta parte. Lá falava para todos os efeitos e a nossa lei autorizava a contar o quinquênio e a sexta parte. A gente tinha um problema com o Estatuto, que nós sofríamos muitas demandas contra o município, e as decisões judiciais, como juízes são livres para decidir conforme o seu entendimento, começava a haver discrepância. Alguns servidores ganhavam, outros perdiam. E ficava uma situação muito difícil de nós termos o mesmo cargo... Na justiça comum ou trabalhista? Comum, porque nós somos estatutários, é na comum. Então, hoje, para todos os efeitos, só conta o tempo de serviço público como efetivo, com a nova lei aprovada. Com relação
aos benefícios por tempo, que é o quinto aí na sexta parte. Quem está hoje na administração é servidor efetivo, mesmo que não tenha feito esse pedido, ele não é prejudicado. Então, o servidor hoje não sofre prejuízo nenhum, não é tirado nenhum direito do servidor atual. Não posso dizer que é prejuízo, mas a título de explicação, o prejuízo eventualmente seria quem vier a ocupar um cargo no futuro. Faltou o que vocês estão fazendo agora, explicação. Faltou a explicação, não é? Mas é verdade. Mas assim, talvez faltou a comunicação. Comunicação. Porque a explicação nós colocamos nas razões que enviamos à lei, inclusive dessas razões o vereador... Linguajar jurídico não é o mesmo de comunicação de massa. Talvez tenhamos falado isso. Ele é sincrético, você está entendendo? Ele é fechado. Então, o que tem que fazer é o seguinte, chamar a assessoria de imprensa, explicar para a assessoria no português, jargão popular, e passar isso. Porque o que acontece? O cidadão fica sendo emprenhado pelo ouvido, de um lado e do outro. Se eu puder participar um pouco aí na conversa, boa tarde. Na verdade, o que o Alexandro quer dizer é que essa lei... eu estou dizendo que está certo, só que eu estou fazendo minha análise como comunicador. O que o Alexandro quer dizer é que as 3 leis que foram aprovadas ontem, elas vão trazer algum tipo de modificação para quem for contratado pela prefeitura de hoje em diante. Sim. Ok? Todos aqueles aqui que estão até hoje... Não muda nada. Basicamente, a primeira situação colocada, e eu acho que a gente deve deixar bem claro, a Câmara também fez uma lei semelhante. Sim, certo. Que ela dizia... o que ela fez? Ela proibiu que um servidor que tivesse sido comissionado e não concursado durante administrações anteriores, ao assumir um cargo concursado, pudesse utilizar essas vantagens anteriores. Sim. Isso aí é bem tranquilo, não tem problema nenhum. Isso daqui para diante. Daqui para diante. Quem já fez, está feito. Não podemos tirar direito adquirido. Claro. E os outros 2 projetos vieram no sentido de proteger o IPM, como disse o Alexandro, naqueles casos em que quem passou no concurso já tem um histórico anterior de prestação de serviços em outros serviços públicos e autarquias estaduais, federais ou de outras prefeituras, e ao prestar o concurso aqui em Ribeirão, ele trazia não o tempo de serviço, o tempo de serviço... Mas os direitos. Os direitos. O tempo de serviço você não pode tirar. Se eu trabalhei na iniciativa privada, se eu trabalhei em outra prefeitura, quando eu vou para algum lugar, aí, o tempo de serviço para aposentadoria... Ele só não vai juntar os penduricários na proporção. Exatamente. Vai juntar o que ele tiver aqui. O que ele fez aqui. Porque senão nós vamos ser obrigados a pagar um direito que o Estado adquiriu e a Prefeitura de Ribeirão teria que arcar com isso. Então o servidor que está aqui hoje tem que entender que essa lei ela trouxe benefício a ele. E outra protegeu o IPM, protegeu... Vai proteger daqui para frente. Exato. Em longo prazo. Em longo prazo. Exato. É isso, doutor? Isso, exatamente. Em longo prazo. E tínhamos uma outra situação curiosa de trazer o tempo de fora, é que na hora de planejar o concurso e a contratação, nós não tínhamos como prever estimativa de gasto, porque quem passa no concurso público não é escolhido, a gente não sabe o que ele vai trazer para o município. Então prejudicava até uma estimativa de gasto do município. E com relação à lei da incorporação, onde eu expliquei que são 3 leis, mas basicamente 2 pelo mesmo assunto, o estatuto e o tempo de serviço, e essa terceira que foi uma lei de incorporação de 2012, que ela criou 2012, né? 2012. Ela criou uma situação que uma pessoa, e não é desmerecer um cargo ou outro, mas uma pessoa que sem nenhum vínculo efetivo com o município, que ele simplesmente caiu de paraquedas. Eu ocupava um cargo em comissão que era de livre nomeação e exoneração. E geralmente são salários mais altos. Ele eventualmente se aproveitava de um outro concurso até menor, de fácil acesso para já entrar com muitos benefícios. Quer dizer que ele iria concorrer ilegitimamente com aqueles que passaram os anos mourejando
nos cargos que estavam concursados. Logo de início ia ter duas pessoas nas mesmas situações, com as mesmas Exato. atribuições e salários diferentes. Parece que... Agora, Nas, me fala uma coisa, como é que está o acerto aí desses 28,35%? Olha, o 28,35 ele está bem adiantado. Nós já colocamos vários postos para o servidor que quiser aderir. Está meio ainda congestionado, né? Não, está Já bem descongestionou? tranquilo, está tranquilo. O servidor pode entrar na página da prefeitura, com o seu código e senha, ele consegue imprimir em sua casa ou aonde ele quiser o termo, estudar, preencher e levar preenchido. Se ele não fizer isso, nos nossos postos ele poderá receber também um atendimento para auxiliá-lo nisso. Ele pode ir no Poupa Tempo. Poupa Tempo tem o Acesso a São Paulo, lá tem computador. E tem alguém para orientar também. Tem gente que vai ajudá-lo. Ele poderá ir lá no Protocolo Geral da Prefeitura, que é ao lado do Palácio Rio Branco. Também deixamos 2 ou 3 postos prontos para atendê-los. Poderá E no também 373 da Cerqueira César, que é o protocolo geral. Exato. Poderá ir na administração, lá no Morro do São Bento, e mesmo no IPM também é um local que ele poderá estar indo. É muito claro o termo, muito fácil. Ao colocar código e senha, já vai sair o valor que ele tem a receber e as parcelas. É só preencher e entregar. Quem entregar até o dia 7 do próximo mês, 7 agora, de julho, vai estar recebendo no dia 20 as 3 parcelas, maio, junho e julho. A partir do dia 7, aí por passa tempo, para outro mês. só para outro mês. Porque nós Aí temos, são 4 meses. São 4 meses. Porque nós temos também o tempo. Agora, o de- Santander aceitou, vamos dizer, receber aí os créditos de outros bancos para poder tocar os 40. Olha, aí vai caso a caso, e o servidor tem que procurar. O que você está falando é sobre a portabilidade. É a portabilidade. Mas isso a gente não pode falar porque cada pessoa tem seu cadastro, cada Mas pessoa tem falou-se sua muito situação. nisso na Não, hora de... vai receber, mas nós não podemos obrigar nenhuma entidade privada a assinar uma carta em branco que ele recebe sem estudar a dívida, sem estudar o devedor e sem ver a situação que existe. Nós temos hoje mais de 4 mil beneficiários. Então, tem servidores da ativa, tem aposentados, tem herdeiros de primeira, de segunda e até de terceira geração. Então, tudo isso é complexo. O banco não vai dizer que aceita todo mundo sem ver e sem estudar a dívida. Mas está sendo muito tranquilo Parece a que transferência. o Ângelo está entrando em contato com os bancos, o próprio prefeito parece Isso, que entrou. não, nós Mas estamos precisa ajudando. ver na isso medida aí, do possível. porque é aquela história. Não adianta depois você ver o seu nome no SPC Serasa. Não, eu acredito que Entendeu? dificilmente algum servidor não vai conseguir fazer a negociação para poder estender também o seu débito. Eu acredito que, deixa baixar um pouco a poeira, muita coisa vai ser assim entendida, né? Mas deixa eu lhe contar. Peça para a assessoria de imprensa colocar um jornalista para acompanhar as suas secretarias, que vão ter muita coisa para explicar. Eu queria aproveitar a Sim. oportunidade do espaço. Eu tive uma informação das pessoas que estão atuando no recebimento dos termos de Sim. adesão. Parece que está havendo uma preocupação do servidor, através de algum boato, que com esse novo acordo haveria um desconto previdenciário da parte patronal em relação ao beneficiário. Não. O desconto do IPM é em relação ao dele. A parte patronal é responsabilidade do município. O que acontece é que há algumas segregações no IPM que quem suporta o pagamento da aposentadoria é o próprio município. Porque se o IPM não puder, tem na caso, lei de Constituição que o município é obrigado a garantir. E nesse caso, se o município é quem custeia a aposentadoria, é óbvio que não vai ter contribuição patronal para o IPM, Claro. só a do empregado. Então, o beneficiário não vai pagar a parte da contribuição patronal. Isso Continua é sendo mero a boato, prefeitura. exatamente. Bom, eu sei que vocês têm que ir a um promotor hoje e tal, uma audiência. Mais alguma coisa, Antônio? Eu só queria deixar claro em relação ao seu pronunciamento inicial que essa administração está fazendo todo o esforço de ser uma administração planejada. Nós temos um grupo de trabalho que se chama Cogeplan, tá? Que está sendo capitaneado pela Secretaria do Planejamento, para podermos fazer o PPA de forma
consistente, que é o plano plurianual. Plurianual. Está sendo feito, Que esse ano trabalhado. é o que vai ser Já está sendo válido montado nos outros pros 3 anos seguintes. Exatamente. Porque esse ano ainda, vocês estão trabalhando com o orçamento Passado. da ex. Isso. Todo mundo sabe o peso que está tendo. Mas nós estamos fazendo um PPA muito consistente, estamos fazendo uma lei de diretrizes orçamentárias também consistente, e pode ter certeza que a LOA desse ano, que é a lei orçamentária, vai ser feita realmente com a realidade do município, com o dinheiro que a gente tem, e nós não vamos colocar nenhuma peça de ficção para o próximo ano. Então, Perfeito. nós estamos trabalhando nisso. Claro que, para ter um plano diretor completo, ele depende das várias pernas que você mesmo sabe da própria Câmara Municipal. Sim. Não vai dar para fazer num mês, mas a gente quer chegar ali pronto. É só isso. Obrigado a você, Antônio. Obrigado, Obrigado. Alexandre. Foi um prazer conhecê-lo. Eu quero dizer o seguinte, daqui a pouco, depois do Bertin Scandiuso, tem o doutor Alexandre Cruz. Quero chamar a atenção dos pais e das mães sobre tóxico. Que o negócio está bravo. Que ninguém tem aonde colocar os filhos para poder fazer uma recuperação química, através de um tratamento químico, ou, enfim, para evitar a dependência química. Daqui a pouco eu vou falar. E você vai ouvir. Restaurante Napoleão. Nosso almoço conta com a opção de self-service, com uma grande variedade de opções quentes e saladas, e suco à vontade. Temos também opção de prato feito e quilo. Fazemos marmitas para atender todas as famílias, além de nosso kit feijoada, que é uma delícia. Marmitex com diferentes tamanhos e valores para atender a todos. Nossa refeição chega quentinha no conforto da sua casa. Fazemos planos de pagamentos quinzenal e mensal. Venha nos conhecer. Temos opções diferenciadas para a sua empresa. Rua Doutor João Guião, 912, na Vila Virgínia. Encontre tudo para a decoração do quarto do seu bebê. Diversas opções em móveis, poltronas, papéis de parede e tecidos para a confecção do enxoval. Tem ainda artigos de cama, banho, moda bebê e peças exclusivas, além de uma linha de lingerie para as mamães. Prepare a chegada do seu filho com muito carinho e estilo. Tuti Bebê, Avenida Braz Olaia, Acosta, 231. É muito importante proteger a sua marca. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo para você. Direitos autorais, registro de marcas, patentes e assessoria jurídica. Ligue agora e agende uma visita. 16 3941 6015. Acesse o site www.munhozmendes.com.br. Vereador Bertin Scandiuso, os senhores estão levando hoje para o Ministério Público o relatório da avenida, rua, sei lá, beco, enfim, trio da Avenida Antônia Mugnato Manissetti. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Morandini. O que vocês estão levando? Flores? Não é bem hoje levando para o Ministério Público. Hoje nós entregamos na sessão de ontem para o presidente da Câmara o relatório final da comissão de estudo que estudou o problema da demora, essa empresa que está enganando a população e que nós estamos sugerindo que rompa esse contrato. Por que contrataram, né? Realmente é uma empresa que já deixou o Jardim Itaú sem asfalto. A demonstração de um mau trabalho aplicado, falta de compromisso com aquilo que assumiu numa licitação, deixou lá no Jardim Itaú tudo a Deus dará. Bagunçado. Aí entrou Agora na licitação. Que eles começaram a asfaltar lá, uma outra empresa. Foi questionado esse problema dessa nova licitação dessa empresa, na época, o governo passado, mas entraram com uma liminar e conseguiram, então, o direito de trabalhar lá. Só que trabalho acabou, Morandini. Não tem, aquela população está sofrendo aquele estrangulamento no trânsito, é uma vergonha. Não tem jeito da prefeitura fazer com os seus
quebrar o pau e fazer lá por conta? Ali nós sugerimos o seguinte, que se faça uma nova licitação, mas bem rápido, e que contrate uma empresa também dando um prazo para se confeccionar. Porque há o perigo, Morani, de perder essa verba. Claro. Que você sabe, essa 300 verba... e poucos milhões. 300 e poucos milhões. 320. Quer dizer, nós... Fora a contrapartida, que nós estamos fazendo um projeto para pegar no BNDES a contrapartida que o município não tem. Aí é que está. E ninguém fala nada. E tudo isso daí nós vimos através do nosso trabalho, juntamente com o presidente, o Alessandro Maraca, o Eliseu Rocha, e nós várias vezes visitando as obras. Eu tive uma ocasião numa obra lá que eles pedimos para a prefeitura que convocasse essa empresa, se continua a obra ou para. Eles se propuseram continuar dando um prazo até julho. Olha aqui. De que ano? Deste ano. Ah. Infelizmente, Morani, num palmo de asfalto não aconteceu mais nada depois disso. Nós estivemos lá, Somebody love. Vimos que Somebody love, quando né? souberam que estávamos lá fiscalizando, mandaram um caminhão basculante com uma pá carregadeira para carregar um entulho que estava em frente à igreja. E tinha lá um tambor com 2 pás, uma enxada e uma picareta, e dizendo que eles estavam levando... Era o símbolo. Talvez aquilo. A picareta era o Enganação, enganando o povo. Então, essa empresa não tem credibilidade, não dá para confiar mais. Então, o caminho é acabar com esse contrato e, urgentemente, fazer uma nova licitação ou até convidar o segundo classificado na licitação. Sim. Com algum reajuste, que é lógico. Claro. A empresa não pode também pagar ou pelo faz tempo uma coisa prejuízo. diferente, contrata outra, acabou, abre urgente, licitação. É necessário. In extremo, caráter emergencial. Urgência. Agora, saindo daqui do programa, Morandini... eu estou sabendo que você vai lá outra vez, o outro Ministério Público. Vou para o Ministério Público. Por quê? O que é? Estão querendo saber o que aconteceu fomos convidados, lá no Santa Lídia? Isso, como presidente da Comissão Permanente de Saúde. Fomos convidados, já estamos indo para lá, o doutor Mega, o próprio Eliseu Rocha e o Orlando Pessotti. Estamos indo para lá, que fazemos parte da comissão, estamos indo para lá para dialogar a respeito do Hospital Santa Lídia, que foi até um pedido do promotor, Dr. Sebastião da Silveira, que nos convocou para irmos até lá agora às 14 horas. E para isso estamos, porque juntamente no governo passado, juntamente com o Dr. Jorge Parada, nós até provocamos a exoneração do antigo administrador que tinha lá. Estou sabendo, Morani, tenho notícia de que ele... Falta de capacidade, falta de caráter, vou dizer assim, dizer que ele entrou com uma ação contra a prefeitura pelo tempo que ele trabalhou lá. Que trabalho que ele fez? Ele só atrapalhou o andamento do hospital da Beneficência Portuguesa. Aliás, perdão, o pessoal da Beneficência Portuguesa. O Hospital Santa Lídia. Quer dizer, nós conseguimos, graças a Deus, sensibilizar a ex-prefeita, pelo menos alguma coisa de bom ela fez, exonerar esse cidadão e com isso daí. E ele entrou com a ação na justiça. Agora entrou com uma ação contra a prefeitura. Quer dizer, capaz de ganhar. Infelizmente, um homem que só prestou desserviço à saúde sabe por pública. Quê? Se você, no decorrer do serviço prestado, não for apontando e punindo ao servidor ou funcionário que, porventura, não cumpriu com as suas obrigações, depois o que você vai falar que ele estava errado? Aí é que está. Então, para isso... Estava tudo errado, no passado. Para isso, o doutor Jorge Parada e eu estivemos constantemente, inclusive, eu numa visita que fiz lá, acompanhado pela TV Câmara, esse cidadão assumiu um compromisso de ir até a Câmara prestar conta aos vereadores. Isso ele foi em torno de 14 horas, disse que 18 horas ele estaria na Câmara. Mas falou de que na dia? hora dele estar lá, ele mandou um ofício que por problemas particulares não podia comparecer. Então, quer dizer, não falou de que dia, né? Aí é que está. Mas ele, graças a Deus, já não está mais. Você tem que ir lá, Isso. Vai lá com o promotor, você está bem acompanhado hoje. Sem dúvida. Certo. Primeiro falar da Antônia Mugnato Marissec. Depois você vai falar sobre o Santa Lídia. Isso daí. É um trabalho que a gente tem feito em termos de fiscalização. Claro. Ontem também tivemos na Câmara mais uma reunião sobre o problema da merenda escolar,
como eram comprados aqueles produtos, pernil a R$17 o quilo, abacate a 14, mamão a R$14 o quilo. E você já descobriu o que era? Olha, nós estamos ainda, nós sabemos, já tem Sim, um relatório, claro. já estamos perto de um relatório final e vamos mostrar as irregularidades. E tem uma senhora que já por 2 vezes que trabalhou juntamente com o ex-diretor que fazia as licitações. Está livre, leve e solto. É isso daí. Ela está alegando afastamento por tratamento de saúde e por 2 vezes não conseguimos convocá-la. Mas nós, da comissão, eu presidindo essa comissão, vamos insistir, vamos convocá-la e ela tem aqui também, que eu sei que ela tem coisas erradas que aconteceram e ela tem que declarar isso lá para nós. Obrigado, Bertinho. Eu agradeço. Daqui a pouco, o doutor Alexandre Cruz, que é o diretor da saúde mental do município. É um especialista. Vai orientar os pais. Eu vou lhe contar. A situação está incrivelmente difícil para os pais, inclusive com meios de comunicação oficiais, botando na cabeça que maconha não faz mal, certo? Que o crack é futebol e também o outro, cocaína, etc., tal como modas. Foi no intervalo. Restaurante Napoleão. Nosso almoço conta com a opção de self-service, com uma grande variedade de opções quentes e saladas, e suco à vontade. Temos também opção de prato feito e quilo. Fazemos marmitas para atender todas as famílias, além de nosso kit feijoada, que é uma delícia. Marmitex com diferentes tamanhos e valores para atender a todos. Nossa refeição chega quentinha no conforto da sua casa. Fazemos planos de pagamentos quinzenal e mensal. Venha nos conhecer. Temos opções diferenciadas para a sua empresa. Rua Doutor João Guião, 912, na Vila Virgínia. Encontre tudo para a decoração do quarto do seu bebê. Diversas opções em móveis, poltronas, papéis de parede e tecidos para a confecção do enxoval. Tem ainda artigos de cama, banho, moda bebê e peças exclusivas, além de uma linha de lingerie para as mamães. Prepare a chegada do seu filho com muito carinho e estilo. Tuti Bebê, Avenida Braz Olaia, Acosta, 231. É muito importante proteger a sua marca. Registre o nome de sua empresa e evite problemas. A Munhoz Mendes Consultores Associados vai cuidar de tudo para você. Direitos autorais, registro de marcas, patentes e assessoria jurídica. Ligue agora e agende uma visita. 16 3941 6015. Acesse o site www.munhozmendes.com.br. Doutor Alexandre Cruz, diretor da Saúde Mental de Ribeirão Preto. Boa tarde. Boa tarde, Morandini. Doutor, todo mundo falava que estava faltando remédio, tem remédio que é fornecido pela prefeitura, outro tipo de remédio fornecido pelo Estado, e as pessoas com problemas mentais não podem ficar sem esses remédios. Como é que está a situação? Melhorou ou continua tudo como dantes do quartel de Abrantes? Não, de fato, houve um período muito crítico recente, com falta de um grande número de medicações, mas é uma situação administrativa que vem da gestão passada. Não pagaram, né, os fornecedores? Exatamente. E aí a situação e a gestão atual teve que enfrentar aquela situação assim de sopro, né, de sopetão. Imediato. Mas assim, agora estão conseguindo restabelecer, pelo menos de alguns medicamentos fundamentais, fluoxetina, sertralina, haloperidol. Está voltando? Está voltando. Agora nós estamos na expectativa das demais medicações voltarem a ser normalizadas. Quais são as do Estado? As do Estado, que ainda precisam ser resolvidas, uma que é uma medicação muito importante, é a clozapina. Não está tendo. Não está tendo. É uma medicação que não é possível... Clozapina. Clozapina. Não é possível a população arcar com o custo. O custo de uma caixa, conversei ontem com uma família que estava tentando comprar,
acima de R$250. Então, a família, e assim, é uma caixa, sendo que ele vai tomar 5 comprimidos por dia, ele vai precisar de muito mais do que uma caixa. Então, as famílias têm reclamado, têm sofrido bastante. O Estado que tem que fornecer isso. O Estado é que tem que fornecer. É um processo chamado processo de medicação de alto custo, que o Estado fornece. Mas tem falhado em algumas medicações. Uma delas é essa, que é uma medicação que, de fato... Nem no Hospital das Clínicas tem? No Hospital das Clínicas, acredito que para o fornecimento das pessoas internadas, mas para as pessoas que estão fora, por exemplo, a pessoa que está tomando lá, tem alta e vai para casa, vai precisar tomar o remédio, vai ficar sem no momento, né? Até eles normalizarem isso. E o que fazer? Tinha que acionar deputado, etc., para poder viabilizar? Hoje, alguns serviços discutiram essa questão da ausência de medicação. As pessoas têm se mobilizado, feito manifestações. Alguns usuários têm procurado algumas instâncias até da justiça para tentar reverter esse quadro, né? Parece que preventivamente as instituições governamentais deveriam tentar um esforço para resolver isso mais rápido, porque senão os prejuízos, acredito, serão maiores. Doutor, eu tive oportunidade de fazer uma matéria sobre promessas do governo federal, do governo estadual e até do governo municipal, de que iriam abrir vagas e até pagar por estas vagas das pessoas que são viciadas ou que são dependentes químicos. Houve isso? Está havendo isso, a facilidade de internação, ou as vagas são poucas? Para as necessidades, me parece que as vagas são poucas. Há necessidade ainda de diversificar o tipo de vaga que você tem. Tem apenas lá vocês o dia, né? O chamado tratamento dia, naquele dia, durante o dia. Nós temos poucas vagas ainda para internação, por exemplo, de usuários de álcool e drogas. Nós tivemos 171 pelo programa Recomeço para a cidade de Ribeirão Preto. 71 só? 71. 71 você tem lá numa praça. Atualmente está assim. Nós temos alguns fora locais, lá nos galpões da Avenida Bandeirantes. Algumas mini cracolândias que a gente tem muitas. Aqui, né? Favelinhas e tal. Então, isso de fato, a gente precisa de um número maior. Nossa meta era aumentar pelo menos para 300 em espaço de tempo mais curto e depois mais. Né? E há ainda aqueles grupos que acham que o paciente não pode ser internado de jeito nenhum. Há uma posição mais ideológica do que prática. Leva para casa. Leva para casa. Complicado. Não pode internar? Leva para casa. É muito complicado, mas a gente espera que o bom senso possa prevalecer, já que esses grupos parecem que funcionar mais na base da ideologia do que propriamente do cuidado de pessoas. A prática. Né? Mas eles fazem um grande barulho, fazem ataques, às vezes até pessoais, até a mim já fizeram. Quem manda ser dedicado? É um problema, né? E nós temos enfrentado essas dificuldades assim com muita frequência. Mas está aí, alguns problemas têm que ser enfrentados. Em São Paulo está tendo esse problema com a Cracolândia de São Paulo, e eles estão precisando, a toque de caixa, encontrar vagas para aquelas pessoas. Né? Doutor, o senhor não acredita que essa questão de tóxico, de viciar os jovens na escola, etc., é falta de um programa de esclarecimento dos jovens na puberdade sobre os benefícios que não existem e os malefícios que são tantos? Eu não tenho dúvida de que a desinformação é um dos problemas mais graves que a gente enfrenta nesse sentido. E a informação falsa, também veiculada pela internet e outras coisas, eu encontrei há pouco tempo numa turma de medicina. Dizendo que a maconha faz bem, é um medicamento, né? Alguns conceitos, assim, se você ficar conectado, você não vai se viciar. Umas coisas assim, meio tolas, usando alguns argumentos pseudocientíficos, com algumas pseudo-autoridades a respeito do assunto, e com um dano terrível, né, para esses jovens, porque depois o jovem se vicia e é o jovem sozinho que vai ter que arcar. Não é aquele a família, né? E a família, não é aquele grupinho que cerca de pseudo-amigos que está em volta e que fica divulgando esse tipo de coisa. Mas, veja, se dentro de uma turma de medicina, de uma das faculdades que nós temos aqui,
nós já verificamos que havia um pessoal fazendo esse tipo de divulgação. Então, o que não dirá nas escolas com menos esclarecimentos. Exatamente. Então, assim... Mas tinha que ter uma matéria que fosse direto no assunto, né? Eu acho que sim. Eu acho que tem que haver um compromisso do próprio setor de educação. Nós temos nos aproximado do setor de educação para isso, para fazer um esclarecimento real ao público sobre o dano real que está por trás dessa questão da Para quem não sabe, o THC, tetrahidrocanabial da maconha, ele atinge diretamente as células nervosas do cérebro. E um lado do cérebro não conversa com o outro. Não há facilidade da sinapse, que é essa comunicação. Então você vê aqueles caras que ficam nessa coisa, é porque o cérebro já está dopado. O delta-9 THC, que é da maconha, ele provoca uma lentificação do sistema nervoso. Os pacientes se queixam de uma lentificação das suas atividades, mas há todo um grupo que... De outros problemas, né? Outros problemas, que falam que não faz mal, que até acalma. Aí eles falam porque a maconha é usada como remédio. Mas não é esse THC, não é essa maconha. Na verdade, a planta tem uma substância que tem um efeito quase contrário ao THC. Que é o canabidiol. Que é o canabidiol. E que pode ser usado como medicamento, mas que tem um efeito quase contrário ao THC. Então, há toda uma desinformação programada, né, às vezes até de usuários mesmo, e que muitas vezes estão presentes no setor de saúde e até no setor acadêmico, mesmo no setor de saúde, e que transmitem esse tipo de concepção, às vezes ao paciente. Às vezes até ao traficante, né? E aí nós temos que fazer o contraponto naturalmente. Mas ninguém faz, a não ser quando se faz uma entrevista. Isso. E eu vi também uma daquele médico que era do Carandiru. Eu sei, é o Drauzio Varela. Drauzio Varela. Essa noite ele estava falando isso. Que a meninada está... E outra coisa, o sexo fácil. Exato. A pulverização da facilidade do sexo, que ninguém pensa, ninguém tem, assim, futuro. É o filho, vamos dizer, sem camisinha, sem nada, é o HPV, inclusive a AIDS, que está aí, pululante, né? Estamos voltando agora nós estamos com algumas situações em algumas áreas da cidade com um número anormal de pessoas de 12 anos, grávidas, e etc., que exigem e até com o câncer de colo de útero. Então, assim, a desinformação é um problema sério. Talvez haja necessidade de haver uma programação, várias entidades... Juntas, né? Juntas. Tinha que ser um programa do município. Isso, montarem um programa de... No município só não, Estado e União. É uma guerra de informação quase. E nas internet fala-se bobagem, né? À vontade. À vontade, né? E sem apontar os grandes efeitos terríveis, né, que algumas dessas drogas são capazes de causar. Principalmente essas anfetaminas, superanfetaminas, né? O problema das anfetaminas gravíssimo, ainda está prometendo entrar de uma forma mais intensa aqui em Ribeirão Preto ou no estado de São Paulo, embora já esteja presente. Ainda nosso problema maior é a cocaína e o crack. Cocaína. O crack especial, né? O crack especial. E ontem houve uma entrevista com o professor Wong, da Faculdade de Medicina da USP de São Paulo, falando sobre essa questão da tendência à violência. Então, a cidade, vamos ser claros, nos últimos dias enfrentou uma tempestade por causa de tóxicos envolvendo também a questão da violência, e há uma associação nítida, o professor mencionou, entre a questão do uso do crack em especial e o aumento da violência. Então, nós precisamos ter uma noção mais clara sobre o que está acontecendo no nosso entorno, né? Essa situação ela não afeta uma família ou outra. Essa época já passou, ela está afetando a sociedade, o tecido social como um todo. E medidas, muito discurso, gente fazendo muito discurso, nós temos muito holofote, né? Mas assim, na prática, ir lá e cuidar das famílias e dos jovens, muitas vezes o número
de pessoas que cuidam mesmo e que amparam é bem menor. E as famílias procuram um lugar para colocar os filhos e não conseguem. Nós temos esse problema de necessidade de ampliação de oferta. Graças a Deus, o programa Recomeço aqui ofereceu um grande número de vagas 71, né? para as comunidades terapêuticas, que são todas pagas pelo Estado, não são pagas aqui pelas contas municipais, essas 71. Mas nós precisamos ampliar essas vagas. O professor Ronaldo Laranjeira tem acompanhado essa situação dessa região com preocupação, é um professor que acredito que deva aparecer no seu programa nós convidamos qualquer já. momento, né? Mas é uma pessoa muito especial, que é muito importante que a gente ouça, escute, e ele tem falado dessa questão. E não vamos nos esquecer de que o tráfico aqui tem uma certa importância. Social, inclusive. Nós tivemos há pouco tempo notícias no jornal A Cidade, de capa, de um traficante muito importante aqui, e que ninguém sabia que estaria por aqui. Então, assim, nós temos que nos preocupar com o que está acontecendo. Dizem que o braço direito do Pablo Escobar é de Ribeirão Preto. Então. Existe um livro chamado Cocaína, a Rota Caipira, de um jornalista de Rio Preto, que ele diz que o cidadão preso no Maranhão, certo? Ou no Rio Grande do Norte, eu sei que é Maranhão, numa prisão de alta complexidade, segurança, ele é o braço direito de todo o esquema do Pablo Escobar. Então, E nascido aqui. Então, lida-se com essa questão afetando toda a sociedade e nós precisamos reagir. Doutor, precisamos conversar mais, viu, doutor? Tá, estaremos Precisamos aqui. conversar mais, dar orientação para esses pais. Muito obrigado, viu, Morandini, pela oportunidade de estar aqui. O senhor nesse sabe que o senhor é programa. meu considerado e queremos trazê-lo sempre para mostrar para Ribeirão Preto que a prefeitura tem e precisa valorizar. Muito obrigado, Morandini. Obrigado a você, telespectador. Hoje é sexta-feira. Meninada, juízo. Tá cheio de gente aí que enche o caco ou de bebida ou de tóxico e sai a correr. E aí bate, ou morre ou fica tetraplégico. Por isso que eu falo. Meninada, juízo. Fui!